Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos hoje em mais um devocional de fé. Eu desejo que a presença do Senhor Jesus esteja contigo em toda a tua jornada nesse dia. Que o Senhor te dê luz e a luz de Deus traga alegria para o seu coração. Estamos conversando aqui nos últimos dias, fazendo uma série sobre a tristeza e sobre como lidarmos corretamente com a tristeza. Hoje eu quero ler com você um texto da Bíblia que está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, no versículo 3 em diante, diz assim: Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou até Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo, o seu ajudante. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, e por fim sentou-se debaixo de um zimbro, uma árvore, sentiu vontade de morrer e orou, dizendo: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Queridos, eu quero hoje falar aqui sobre o caminho da tristeza. Existe um caminho que é o caminho da tristeza, e ele começa com uma decepção, ele começa com algo que sai fora do nosso controle. E aqui nós estamos lendo a história de um homem, um profeta de Deus chamado Elias. E não há dúvida alguma de que Elias era um homem de Deus. Quando ele orou, parou de chover. Quando ele orou de novo, voltou a chover. Quando ele orou, desceu fogo do céu. Elias era um homem de Deus. Elias era cheio do Espírito Santo. Mas Elias ficou tão triste que pediu a própria morte. Olha só. E por que isso aconteceu? Porque ele tinha uma expectativa de que todo o povo se convertesse a Deus. E quando ele viu que não deu certo, que mesmo fazendo todos os sinais, os milagres, as coisas não aconteceram, quando ele viu que tudo deu errado e que ele continuava sendo perseguido, que a mulher do rei, a Jezabel, queria matá-lo, ele ficou com medo e se encheu de tristeza, se encheu de decepção. Quem sabe eu falo com uma mãe que investiu anos educando seu filho e agora viu que ele está indo para um caminho errado. Quem sabe eu falo com uma esposa que investiu anos no casamento e agora o marido lhe decepcionou. Quem sabe eu falo com alguém que começou um negócio, investiu anos de trabalho e desse negócio deu errado, está com problemas financeiros. Sabe, nesse mundo, irmãos, todos nós vamos passar por decepções, por coisas que saem fora do nosso controle, porque, como eu digo sempre, nós estamos em um mundo de pecado. Enquanto esse mundo não for redimido, não for lavado pela chegada do reino de Deus, pelo governo do próprio Cristo, nós vamos nos decepcionar. E é normal isso. Porém, o problema é que muitas vezes nós entramos em um caminho de tristeza. E olha o que o caminho da tristeza fez o Elias fazer. O Elias, primeira coisa, ele fugiu. Ele fugiu do seu ministério, ele estava na cidade pregando, ele abandonou a pregação. Segunda coisa, no caminho, ele abandonou o seu amigo, ele tinha um amigo, um ajudante, ele deixou o amigo. Sabe que quando nós estamos tristes, muitas vezes nós jogamos fora o chamado, o ministério, a vocação, jogamos fora coisas que Deus nos deu, coisas preciosas. Daqui a pouco, o segundo passo é a gente se afastar dos amigos. Quem está triste, muitas vezes joga fora amizades, deixa de cultivar aquelas pessoas que lhe amam, que estão perto, deixa de ouvir essas pessoas. Depois ele foi para o deserto, ele foi para um lugar solitário. Muitas vezes a pessoa que está triste vai para o quarto, se fecha, e ali o diabo começa a trabalhar na sua mente. Mentiras e mentiras. E o próximo passo é o quê? Desejar a morte. E foi isso que aconteceu com Elias. Gente, um homem de Deus. Um homem de Deus, não era uma pessoa que não conhecia o Senhor. Ele orou a Deus pedindo a morte. E olha, motivado por que ele pediu a morte. A frase dele diz tudo. Senhor, chega, tira a minha vida, porque eu sou igual aos meus pais. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu li uma tradução que diz assim: eu sou tão miserável quanto os meus pais. Certamente Elias teve uma família difícil. Teve pais com problema e ele pensava que seguindo a Deus a sua vida seria melhor do que a vida dos seus pais. E daqui a pouco ele olha para si mesmo e o diabo começa a dizer: viu, tu é como teu pai, tu é um derrotado. Ó, teu pai não deu certo, tu também não está dando. O que tu quer vivendo? O diabo faz isso, ele joga mentiras na nossa mente.
E hoje eu quero dizer para você uma coisa, está na hora de você levantar dessa cama, está na hora de você levantar desse sofá, está na hora de você sair desse lugar de tristeza, porque Deus não chamou você para isso. Tem um caminho de tristeza que você está trilhando e está na hora de sair desse caminho. Amanhã eu vou ler com você aqui, amanhã eu vou meditar aqui no devocional sobre como Elias venceu a tristeza. E eu convido você a não perder o devocional de amanhã. Mas desde agora eu digo para você uma coisa, esse caminho é um caminho que o diabo, Satanás, prepara para roubar a vida e os sonhos e os propósitos de Deus para a vida das pessoas. Não ande nesse caminho da tristeza. Amém? Querido Deus e Pai, eu intercedo hoje por pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo e que de alguma forma estão andando num caminho de tristeza. Estão, Senhor, se deixando alimentar por sentimentos, por pensamentos, por ideias que não vêm de Ti, Senhor. Pai, eu peço agora, visita este homem, visita essa mulher no seu íntimo, com o Teu Espírito Santo, visita e desperta para entender o valor da sua vida, o valor do Teu propósito, o valor do Teu chamado. Bondoso Deus, eu peço em nome de Jesus, renova o coração desse amigo hoje. Como o Senhor levantou Elias, levanta este amigo. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esta palavra tem um potencial para tocar muitas pessoas. Eu tenho certeza que Deus pode te usar para que ela chegue em pessoas que estão passando por dias de tristeza. Que tal você pegar agora e compartilhar esse devocional? Convidar as pessoas para entrarem no grupo do WhatsApp do devocional ou nos seguir no YouTube. Você pode ir ali, seguir o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho. Estamos também no Deezer, no Amazon Music, Apple Music, em todas as plataformas de streaming, no Spotify. Você pode nos acompanhar. Que Deus te abençoe e até amanhã.